Deixa eu trocar aqui, ó. Agora... Bom, gente, todo mundo almoçou aí ou não? Espero que vocês não tenham almoçado. Ou, não, quer dizer, almoçar não. Eu espero que vocês já tenham feito a digestão, né? Porque agora vem chumbo grosso, tá? Olha quem a Band chamou pra falar. Chamou esse ignorante aqui, ó. Pra falar. Presta atenção. Nossa rede Bandeirantes, eu estou no sertão das Alagoas, aqui na Viçosa, perto de Pindoba, Mar Vermelho, Quebrangouro, Palmeira dos Índios. Estou aqui no sertão alagoano. E dê um sol para cada um aí, ministro? Aqui é o que tem. Ministro, eu acho que hoje é um daqueles dias em que a gente não conseguiria fazer o Jornal Gente se fosse proibido falar a sigla STF, porque tudo está passando pelo STF, não só no noticiário, mas pelo país, não é? Queria ouvi-lo num primeiro momento sobre esse caso que envolve o ministro Alexandre de Moraes, a mulher dele, o escritório de advocacia e o Banco Master. Foi o assunto com o qual eu abri hoje o Jornal Gente e essas revelações que têm surgido com cada vez mais frequência. A primeira do contrato milionário. Cara, chamar o cara de ministro é sacanagem, né, mano? Do escritório da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master, e agora outra revelação não desmentida pelo ministro de que ele teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Olha como o jogo de palavras tem um sentido covarde. Ela falou assim: e a informação que não foi desmentida pelo ministro Alexandre de Moraes, como se uma reunião fosse crime. Ele não precisava desmentir a reunião, porque a reunião aconteceu. Só que ela fala isso como se a reunião fosse um crime. É muito triste, cara. Eu não sei mais o que tá acontecendo com o jornalismo, cara. Jornalismo, é assim... Tá vendido, né, o negócio. Por pelo menos 4 vezes para discutir o caso Banco Master. Qual é a sua avaliação a respeito desse momento, ministro? Thaís, você imagine se esse episódio envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro que tem como responsabilidade, como uma de suas atribuições, julgar exatamente um processo envolvendo esse banco e que tem como advogado. Vocês estão prestando atenção que ele está falando de uma forma pontuando que é verdade que eles falaram sobre o Banco Master. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas ele está falando e a pergunta dela já foi no sentido de que eles terem falado do Banco Master é uma verdade. Eles não partiram nem da dúvida se falaram ou não. É assim, o que você acha do ministro Alexandre de Moraes ter falado sobre o Banco Master com o Galípolo? Vocês entenderam a sacanagem? Fala, querido Otávio, o que manda, querido? Fala, meu amor. Fala, meu amor. E aí? Querido, tudo de bom? Olha, Feliz Natal para todos aí da live, porque amanhã é um dia corrido, difícil para todo mundo. Queria mandar um beijo para todos. E olha só, cara, eu acho tão idiota, tão imbecil. Sabe o que acontece, cara? Tudo que está acontecendo aí no Brasil, que estão pegando as falcatruas mesmo, estão pegando as besteiras, os roubos, os deslizes, né, dessa turma toda. Cara, tem gente muito bem paga para soltar essas notícias, essas coisas da Viviane Bassi, do ministro. Não, principalmente depois que descobriram tanta coisa dos bolsonaristas, né? Foi tudo na mesma semana, né? Pois é. Sim. Aí você acha que o ministro Alexandre de Moraes, sabendo que ele tá com a cabeça, o alvo tá na cabeça dele, na testa ou na careca dele, ele vai dar mole de fazer reunião para falar de Banco Master. Exato. Cara. Ainda chamar pro gabinete. Porra, acho que as pessoas, cara, estão idiotizadas e elas vão levar isso ao pé da letra. Entendeu? Sabe? Você falou uma coisa com muita propriedade.
né, que acontece no meio do jornalismo, é assim, você não pode soltar uma notícia de fontes. Que fonte? Pô, a fonte da água dali, eu estava ali, a fonte da água fez assim, exato. no meu ouvido. Passarinho falou. Alexandre de Moraes, passarinho falou, não. Você tem que ter, pelo menos guardado contigo ali, uma coisa que não vá amanhã ou depois você receber um processo falando, não, tá aqui a gravação, ó. Realmente, Banco Master, eu vou quebrar tudo lá dentro do Supremo, vocês estão tranquilos, continua pagando minha mulher lá e tal. Cara, quem não tem isso na mão, meu irmão, Exato. não pode falar nada. Exato. Entendeu? Não existe. E assim, cara, o cara que tá com alvo na testa, bicho, que é o Alexandre de Moraes, durante 4, 5 anos, que tá durando esse processo dos golpistas aí, 4 anos, 3 anos, 4 anos, você acha que o cara vai dar morte? Porra, o cara, bicho, é uma sumidade jurídica, bicho. Você acha... Olha, sinceramente, só cabe isso na cabeça desses imbecis, cara. O problema é que, assim, ela tá falando por um jornal gigantesco, que é o jornal O Globo, né? E ela foi agora, faz poucos meses que ela foi contratada lá pelo jornal. É muito grave, né? Porque o jornal tem responsabilidade pelo que ela fala, né, também. Não tem dúvida. Eu acho que isso vai pesar muito. E, cara, sinceramente, cara, olha, é vergonhoso. Eu tô com vergonha de tudo que eu tô vendo, cara. Exatamente. Sinceramente. E agora segura o estômago que a gente vai assistir agora o Aldo Rebelo. Segura, porque agora tu vai ver uma enxurrada de merda, desculpa a palavra. Não, eu consegui ver as 3 lives da enxurrada de merda que veio ontem do pastor. Cara, eu vou te dizer um negócio. Eu não uso drogas, cara, mas eu acho que eu tava doidão, cara. Puta, não, tá demais. Né? Pra aguentar essa merda, né? Tá difícil. Porra, tá demais, bicho. Querido, olha, um Feliz Natal pra você, pra sua família, pras crianças, tá? Dá um beijo da Obrigado, Vitória, querido, obrigado. Na sua esposa, na sua mãe, obrigado. Seu pai, todos aí que bem, e pra todos da live aí, maravilhosa. Eu não vou falar nome maravilhosa, agora tem o Maurício. Tem o Maurivilhoso agora, também. Tem o Maurivilhoso também. Nosso amigo lá do Caleidoscópio, para todos, cara, olha, Papai do Céu que abençoe a todos e o nascimento de Jesus, vamos pedir, em vez de resgatar da gente da esquerda, pra gente resgatar esse pessoal da direita aí, com que certeza. Tá difícil, cara, pô. Beleza. Tá, um beijo. Obrigado, todos, querido, beijo no coração. Deus, tchau, valeu. beijo no coração, querido. Valeu, tchau. Você também. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Vai pegar isso aqui, viu? Valeu, tchau. Eita, vamos lá, gente. Advogado com honorários muito elevados, né? Moraes, a mulher dele, o escritório de advocacia e o Banco Master foi o assunto com o qual eu abri hoje o Jornal Gente e essas revelações que têm surgido com cada vez mais frequência. Primeiro do contrato milionário do escritório da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master e agora outra revelação não desmentida pelo ministro de que ele teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, por pelo menos 4 vezes para discutir o caso Banco Master. Qual é a sua avaliação a respeito desse momento, ministro? Thaís, você imagine se esse... Gente, eu vou colocar mais rápido também, porque esse cara falando não tem como. Eu vou botar em 1:25 aqui, porque não dá. Os caras, mano... episódio. Porque mentir, ó, gente, quando você tá mentindo, você precisa pensar mais, né? Então é por isso que eles falam devagar. Se o cara tá sem ritmo, se o cara tá travando muito, é porque tá mentindo. É simples assim. Quando você tá com a certeza do que você quer falar, você simplesmente fala. As coisas saem. Agora, quando ele fala assim... é porque tá mentindo, tá pensando. Porque ele tem que lembrar do começo da mentira, depois ele tem que aplicar a mentira no meio e tem que finalizar mentindo e batendo o que falou lá no começo. Então demora, entendeu? O cara fica mais lento. Então eu vou botar mais rápido, tá? Ele não tá falando rápido, ele tá falando bem devagar, só que eu vou botar mais rápido, não tem como.
episódio envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um ministro que tem como responsabilidade, como uma de suas atribuições, julgar exatamente um processo envolvendo esse banco. E que tem como advogado com honorários. E não olha pra tela, né? Ele tá olhando pros lados, né? Olha lá, ele olha pra lá, ó. Tá inventando, ó. O cara não para, a cabeça dele tá assim, ó, não para. Tá inventando. Muito elevado, a esposa do ministro. Não consegue se concentrar. Você lá. imagine se esse episódio envolvesse um deputado federal, um governador, um senador, um político. Vamos supor que fosse um político, um prefeito, um deputado. Provavelmente o próprio Supremo já estaria com a cassação desse cidadão encaminhada, tá certo? Por quebra de decoro, por uma série de crimes dos quais ele seria acusado. Pois bem. Ah, Carribeiro, linda. Ela falou assim, passando só pra dar boa tarde, meu amor. Pegou agora, vocês são meus amor. Vamos lá. Mas como não é um político que está envolvido nesse episódio, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro pode silenciar, não dá a mínima satisfação sobre o que está acontecendo. Os demais ministros também não se manifestam. E o episódio parece que envolve a Corte Suprema de um outro país, dado também a baixa presença desse episódio na própria imprensa oficial, que oferece aqui e ali uma informação com alguma descrição. Eu creio que, diante dessa circunstância, o Supremo Tribunal Federal deve levar em conta as consequências, que é a perda da autoridade, porque não basta uma instituição ou alguém que a represente ser detentor de poder. O poder é concedido por uma norma, a autoridade é concedida pelo procedimento, a autoridade é concedida pela atitude, pelos gestos, pelo comportamento, pela biografia. Então eu acho que, na verdade, o que nós estamos testemunhando é cada vez mais o uso da autoridade pelo Supremo para proteger sua ausência de autoridade, ou seja, a legitimidade. Cara, o que ele tá falando, mano? Que orégano foi esse que ele fumou antes de fazer a entrevista, mano? Moral do poder daquele que detém a representação da população ou das instituições é algo fundamental. E aí você vai testemunhando esse conflito. Como o Supremo é detentor cada vez mais de poderes extraordinários, até exorbitantes. Não, Melania, eu tô aqui elogiando o Aldo, ele tá falando coisas assim muito relevantes aqui, Melania. Porque retira dos outros poderes, dos demais poderes, as suas atribuições, como é o caso do Congresso Nacional ou do próprio Poder Executivo, para exercer esse poder sem a autoridade que vai sendo solapada pelo comportamento dos ministros, ele vai ter que exorbitar cada vez mais desse poder. E isso, naturalmente, vai ter um limite. Uma hora vai haver um choque, o conflito entre o poder e a autoridade. E o Supremo Tribunal Federal, a minha opinião é que vai pagar um preço por isso, ou seja, a sociedade vai exigir de quem de direito que o... Mas baseado em quê você tá falando isso, cara? Você tá falando isso baseado na fonte oculta da Malu Gaspar. Manos, olha onde o cara tá indo. O cara foi até Marte. Desnecessária sobre uma matéria que não é atribuição dele. O Supremo declarou que o Brasil é um país portador do chamado racismo estrutural. Então o Supremo decidiu, sem ouvir o Congresso Nacional, que é quem... Estamos de volta, gente? Tá todo mundo atualizado aí? Estamos de volta? Estamos de volta? Estão me ouvindo? Voltou? Tá tudo certo? Então vamos lá. Desnecessária sobre uma matéria que não é atribuição dele. O Supremo declarou que o Brasil é um país portador do chamado racismo estrutural. Então o Supremo decidiu, sem ouvir o Congresso Nacional, que é quem... Mano, olha do que esse cara tá falando. O Supremo reconheceu que o Brasil é portador do racismo estrutural. E é. Qual é a novidade que o Supremo reconheceu? É uma coisa que tá escancarada. Ele só reconheceu. O Aldo Rebelo, reconhecer significa que isso já existia. Ele apenas reconheceu. É o óbvio. Cara, mano.
quem define ou quem decide. Eu quero reconhecer, estou aqui reconhecendo que o céu é azul. Ele não disse que o céu ficou azul. Ele disse que o céu é azul como já era antes. O Brasil é portador do racismo estrutural. Como o céu é azul, o Brasil é portador do racismo estrutural. É óbvio. Isso é a vida, né? A vida mostrou, né? A nossa história mostrou, né? E continua mostrando, né? Até hoje. Sobre regras e leis no país, sobre normas no país, os 11 ministros do Supremo resolveram que o Brasil é um país detentor, portador de racismo estrutural. Não precisa do Congresso para isso. Eles são um poder independente. E eles, como poder independente, reconheceram que existe o racismo estrutural. Ponto. Aí você pergunta, qual o Brasil que é portador do racismo estrutural? São os 210 milhões de brasileiros? São as donas de casa, os trabalhadores, os artistas, os empresários? Quem é racista estrutural no Brasil? É a população? São as... Meu Deus do céu! O Brasil é um corpo, cara! O Brasil é um corpo! O racismo estrutural, já diz, o próprio nome já diz. A estrutura, tudo que compõe ele, existe um tipo de racismo ali impregnado. Não quer dizer que todo mundo seja racista, mas existe uma estrutura impregnada pelo racismo e que às vezes as pessoas nem percebem que são racistas, mas são. Cara, não é possível que o Aldo Rebelo é tão burro, cara. São as instituições? Quais as instituições que são racistas? Cara, quando é estrutural, tudo tá impregnado. O que a gente precisa fazer é começar a tirar, a limpar isso. Agora, você querer analisar quem é o... Cara, isso é uma conversa vazia, ridícula, imbecil. Isso aí é uma conversa. Negar o racismo estrutural é uma conversa racista. Simples assim. Simples assim. Negar o racismo estrutural é racista. É basicamente isso. Alô? Pode falar, querida. É a Cleide que tá falando? Oi, Vitor. Oi, Cleide, beleza? Eu tô um pouquinho atrasada na sua live. Você tá ao vivo ainda? Tô ao vivo, querida. Estamos aqui com... Quem tá ao vivo aqui com a gente é o Aldo Rebelo. Ao vivo não, né? Ele tá aqui na tela, né? Estamos vendo o Aldo Rebelo falar um monte de baboseira aqui. Não, eu tô na parte da Viviane Barsi ainda. Nossa, Victor, então você tá lá atrás ainda. Tá, pode falar. Rapidinho. Pode falar. Rapidinho. Nós teríamos condições de contratar o escritório Barsi? Provavelmente não. Eles são advogados de porta de cadeia? Não. É só pega caso grande, né? Tá. E o que esse povo tá querendo? Isso aí é cortina de fumaça pela grana do Sóstene lá. Claro, sem dúvida. Pelo dinheiro que fizeram o Lula tirar. Eu não sei se você viu, os deputados, para conseguir dinheiro para emenda, fizeram o Lula tirar do pé de meia. Fizeram o Lula tirar de projetos sociais. Isso tá na cara, querida. Isso tá na cara que é retaliação à apresentação do Moraes no SBT, retaliação ao Sóstenes, retaliação ao Bolsonaro. É tudo, né? Tá tudo envolvido, entendeu? É ridículo. Eu vi uma matéria hoje que o Alexandre foi falar a respeito da Magnitsky. Não, mas é exatamente isso. A gente já falou sobre isso aqui. Inclusive, Cleide, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que se eu, hoje, fizesse uma matéria dessa, eu tava processado ou não? Não, eu só fiquei meio pé da vida com você, que aquela mulher que te indagou logo no início... Não sei o que é. A Val, não sei das couves lá. Sei. Que te indagou, ela te chamou de desonesto. Exatamente. Eu procuraria o nickname dela, acharia o e-mail dela e meteria um processo nela para provar que você é desonesto. Eu vou te falar uma verdade aqui, e assim, uma verdade que eu posso até ser meio idiota, mas eu nunca processei ninguém na minha vida, você acredita?
Mas processo você gosta, você tá tomando, né? Eu tô tomando todo dia processo, só que eu não gosto de fazer isso, entende? Eu não quero fazer com os outros o que fazem comigo, sabe? Eu tenho meio asco de fazer, entende? Ali assim, eu respondo aqui, eu já tô respondendo, entende? Então eu acho que não precisa de um processo. Porque eu já respondo aqui na lata. O problema é que tem gente covarde que me processa, que fala de mim e me processa ainda. É bizarro. Eu acho surreal. Mas 129 milhões que não sei o quê. Quantas pessoas tem que atuar em cada processo? Exatamente. Eles não têm noção. Eles não têm noção. Essa gente é gente pequena que não tem noção da realidade. Não tem noção de outras realidades. Dá aula em faculdade de direito. Exato. Você acha que ele é não é qualquer faculdade, né? A ponto de se meter num. Como é que fala? Esse valor que estão falando aí é café com leite para ele. Sim, sim. Com certeza. Pelo amor de Deus, né? 129 milhões não é coisa grande nem pro Moraes, e nem pro escritório do Moraes, e tão pouco pro banco, né? Pro banco é troco do pão, né? E o diretor do Banco Central também falou que o Alexandre, que eles tiveram sim um jantar, alguma coisa, para discutir Magnitsky. Exatamente. Eu falei isso tudo no começo da live. Eu já iniciei a live falando sobre as duas notas. Mas é isso, querida. Eu vou agora, se você puder, atualiza. Se você puder, atualiza e segue com a gente aqui. Depois você vê o resto. Segue com a gente ao vivo. Tá bom, meu anjo. Tá bom? Beijo. Obrigado, meu amor. Tchau. Beijo em todo mundo da live. Valeu, tchau. Bora lá. O Supremo, o Congresso, o Poder Executivo, o Judiciário, o futebol brasileiro, a música, o samba, a literatura. O que coisa o Supremo quis dizer com isso? Eu acho que aí, minha prezada Thaís e meu prezado Cláudio Humberto, reside uma anomalia, uma morbidez incalculável. Qual é a morbidez incalculável que reside nesse tipo de decisão? Por um lado, o silêncio sobre uma advocacia muito estranha e inexplicável. E, por outro lado, os 11 ministros do Supremo decidindo que o Brasil é um país racista estrutural. Sabe onde é que reside a anomalia? A anomalia reside no seguinte: eu quero reparar os meus malfeitos. Olha, gente, quero mandar um beijo aqui para a querida Vitória. Um beijo, obrigado pela mensagem, viu, Vitória? Um beijo para você, obrigado. Tô te agradecendo aqui ao vivo. Eu não sei se você tá ao vivo com a gente aqui, mas tô te agradecendo aqui também, ao mesmo tempo gravando no WhatsApp. Um beijão para você e obrigado pela tua mensagem, querida. Malfeitos, fazendo concessões a essa agenda desse progressismo cosmopolita importado. Eu quero legitimidade moral fazendo concessão a essa agenda identitária, que é a agenda do comportamento, a agenda... Olha que coisa interessante, ó. A vovó do Henrique falou assim: como disse o Kiko hoje, o ataque agora é contra todo o STF, imprensa de mãos dadas com a direita contra as instituições. Então, ótimo, eu concordo 100% com o Kiko. 100% concordo com o Kiko. A agenda dos costumes, dizer que o país é um país racista, é um país homofóbico, é um país misógino, é um país cheio de defeitos. Porque essa é a agenda desses progressistas, que é a agenda do governo atual. Eu faço concessões a essa agenda e obtenho o silêncio desse campo, o silêncio desse grupo em relação às minhas exorbitâncias, em relação... Olha que absurdo, gente. Ele tá negando a homofobia e o racismo no país. O cara é um negacionista declarado. Um louco. Um branco querendo falar em nome dos outros. Em relação ao comportamento pouco recomendável para uma Corte Suprema ou para os seus integrantes. É esse o jogo que está em curso no Brasil. O Supremo faz concessões à agenda do comportamento, à agenda identitária, à agenda dos costumes, a esses grupos chamados progressistas, e em compensação os grupos progressistas silenciam sobre as atividades do Supremo e das suas advocacias estranhas. É isso que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, não é só com o Supremo. Até no futebol também. Agora resolver essas instituições de futebol, levar para o futebol a agenda de que o futebol é uma instituição racista. Justamente o futebol que foi a instituição que mais... Ô, Vitória, querida, que bom que você tá ao vivo. Muito obrigado pela ajuda maravilhosa. Um beijo pra você. Obrigado de verdade, viu? Beijo, beijo, beijo. Vitória, minha xará, obrigado.
que mais integrou, que mais protegeu, que mais projetou jovens negros no Brasil e no mundo foi o futebol. Mas agora a CBF traz essa agenda para o futebol e, em compensação, ninguém cobra a CBF sobre os seus contratos, tá certo? Sobre os seus patrocínios, sobre as suas comissões milionárias. É esse o jogo que está acontecendo no nosso país, minha prezada Thaís e meu prezado Cláudio. Lembrando que ele está tirando essa análise toda de uma acusação que não tem prova. Ele tá falando tudo isso, ele criou esse mundo em cima da matéria da Malu Gaspar que ouviu dizer não sei da onde. Mano, a gente tá perdido, cara. A Maravilhosa, gente, ela falou assim, insalubridade por ouvir esse aí. Ela tá me dando uma ajuda aqui por insalubridade, gente. Olha, eu vou falar pra vocês que não é fácil, viu? É bizarro. Ministro, sobre essa questão ainda do ministro Alexandre de Moraes, há uma proposta, né? Uma ideia ou uma decisão do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, no sentido de, eu até falei agora há pouco que ele iria dedicar o recesso parlamentar, mas também não exageremos, né? Ele, depois do recesso, é que vai colher assinaturas para a criação de uma CPI para investigar a figura do ministro Alexandre de Moraes e também esses contratos, né? O senador Alessandro Vieira, que tem formação jurídica, ele disse que esse contrato de 129 milhões de reais do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do ministro foge completamente dos padrões. Ele acha que isso também deveria ser investigado. Há diversos fatores envolvendo exatamente diversas informações envolvendo o Banco Master, quantias lotéricas de recursos, de dinheiro para pagar os serviços de advocacia, que a rigor nem sequer foram prestados, né? Segundo informações também que já foram divulgadas. O senhor acha que uma CPI pode prosperar? Porque assim, o Supremo já legislou no sentido de praticamente impedir a abertura de processos de impeachment de ministro do Supremo. E uma CPI, ela pode prosperar? Pode chegar a que ponto, afinal de contas? Cláudio, na verdade não seria a primeira tentativa de investigação dessas atividades do Poder Judiciário, porque, afinal de contas, não é só no Supremo Tribunal Federal. O que se ouve, tá certo? O que se ouve por aí afora sobre esses tribunais de justiça dos estados. Não só os tribunais de justiça, os demais tribunais, porque tem Tribunal Regional Eleitoral, tem Tribunal Regional do Trabalho. Essas instituições são instituições hipertrofiadas. Eu era ministro da Defesa, visitava lá uma brigada em Rondônia, e o comandante que me levava do aeroporto até a sede da brigada foi me apontando lá as instituições. Aqui é a sede do Palácio do Governo, ali é a sede da Prefeitura, ali é a sede da Assembleia Legislativa, ali é o Tribunal de Contas. E quando eu passei pelo prédio mais bonito, majestoso, todo espelhado, parecia uma torre, uma pirâmide espelhada, moderna, eu perguntei, ô general, e aquela ali? Não, aquela ali é a sede do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, há 30 anos o Ministério Público do Trabalho em São Paulo era um prédio de 2 andares. Hoje é uma torre, cheia de funcionários, cada um tem um carro. Meu Deus do céu, o que esse cara virou? Ele tá contra o Ministério Público do Trabalho, o cara é contra os trabalhadores, mano. Quem é esse cara? O Ministério Público do Trabalho aumentou porque as pessoas vão sempre procurar os seus direitos lá, cara. Isso é bom. Isso quer dizer que o Ministério Público do Trabalho tá sendo demandado. Cara, mano, quem esse cara virou, mano? O cara é louco. O motorista. Ou seja, essas instituições abusaram. Então eu creio que a investigação deveria envolver a hipertrofia, o empoderamento exagerado. Você olha aquela série do Ministério... Vera Gláucia, querida, um beijo, muito obrigado, Vera Gláucia, obrigado por dar mais uma assinatura de presente aqui. Gente, quem quiser ajudar a live, tá? Aqui, ó, presentes de Natal aqui, ó, aceito, tá bom? Aqui, ó, no Pix. Gente, a nossa assessoria jurídica, tá? A gente tem até o 5º dia útil da virada do ano agora para juntar o dinheiro da nossa assessoria jurídica. Quem puder ir ajudando aos pouquinhos, tá bom? Eu agradeço muito, tá bom, queridos? Obrigado, vamos lá. Eu não gosto de ficar pedindo aqui, mas tô tendo que pedir porque esse mês tá difícil. O Ministério Público Federal, eu conheço a sede do Ministério Público Federal e conheço a sede do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados. O gabinete do presidente da Câmara deve ter 5 metros quadrados, no máximo, não tem isso, 3 ou 4 metros quadrados. É um gabinete que cabe 5, 10 pessoas.
Não cabe mais ninguém. Esse é o gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro na hierarquia do poder no país. Substitui o presidente se o vice não puder assumir. Aí você vai na sede do Ministério Público, é um andar inteiro. A sala da recepcionista é maior do que a sala do presidente da Câmara. Da recepcionista você passa para a secretária. Da secretária você passa para o chefe de gabinete. Quando chega na sala do Procurador-Geral da República, eu acho que nem o faraó do Egito tinha uma sala daquela. É essa a situação que nós temos. O senador Antônio Carlos Magalhães, o saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, certa vez, tentou promover uma investigação. E enfrentou, naturalmente, os desafios, porque naquele tempo o Poder Judiciário e o Ministério Público eram incontestáveis, a sua autoridade. Felizmente, tem um aspecto positivo nessas notícias sobre o Judiciário, sobre o Supremo, que é hoje a possibilidade de que eles também podem ser investigados. Como perguntou certa vez o presidente do Chile, aqui, fez uma pergunta que foi respondida com silêncio sepulcral. Ele disse: quando o Supremo erra, como é que se corrige os erros do Supremo? Então, eu acho que agora chegou o momento em que essa investigação, não apenas sobre o Supremo, deva ser feita. E aqui, Cláudio, para concluir esse raciocínio... Olha, gente, a Melânia escreveu assim: aí, Vitor, eu concordo em parte com as instituições corruptas do judiciário. Genérico, né, Melânia? Genérico. O judiciário é um poder só. Aí tem as suas divisões lá dentro. Não são as divisões que são corruptas. São pessoas que são corruptas. Infelizmente. Isso tem em todo lugar. Desde a igreja ao judiciário. Né? Aí ela falou assim: é ostensivo os prédios. Não é ostensivo. Você está falando de ostensividade ou você está falando de ostentação? Eu acho que ela falou ostensivo, mas é no sentido de... Mas não é ostensivo, né? É de ostentação, né? Os prédios dos tribunais. Olha, Melânia, deixa eu falar um negócio pra você. Brasília, principalmente os prédios em Brasília, eles não podem ser qualquer prédio zoado. Ele tá falando das sedes dos prédios em Brasília. Existe toda uma parte arquitetônica onde as coisas não podem lá ser de qualquer jeito. Então, não é porque eles querem que seja que ostente uma riqueza, não é isso. Mas para você fazer um prédio em Brasília, você minimamente tem que respeitar a beleza de Brasília, a parte arquitetônica, o futurismo de Brasília, é isso. E também fazer um prédio que dure muitos anos, porque ali vai ser um lugar que as instituições vão trabalhar por décadas, que vão passar da nossa idade. A gente vai ficar e os prédios vão continuar com outras pessoas indo. Então tudo precisa ser de qualidade, tudo que é público precisa ser de qualidade, né? Não é simplesmente olhar para o Supremo pelos seus aspectos negativos, pela sua morbidez. É olhar para o Supremo também, como, por exemplo, essas investigações sobre essas emendas secretas. Está aí uma investigação necessária e boa. Por quê? Porque é outro aspecto que tira a autoridade do Congresso. Como é que o Congresso vai ter autoridade sobre os outros poderes? Porque o Congresso é quem investiga, é quem tem a responsabilidade de fiscalizar os outros poderes. Ele tem o Tribunal de Contas, que é um órgão do Congresso. Como é que o Congresso vai ter autoridade para investigar o Poder Executivo, para investigar o orçamento do Poder Executivo, se cada emenda de deputado, com honrosas exceções que deve haver, estão todas contaminadas pelos vícios, pelos desvios, pela suspeição, que eu creio que a Polícia Federal tem tudo investigado em alguma prateleira. Eu fui presidente da Câmara, fui ministro de várias pastas, eu sei como isso funciona, tá certo? Ninguém está longe do alcance e da lupa da polícia e do Ministério Público. Provavelmente há uma rede muito grande de desvios de emenda já investigada em alguma prateleira da Polícia Federal. Aí você tem a instituição encarregada de fazer uma CPI, encarregada de fiscalizar o Poder Executivo, de fiscalizar o... Gente, quero agradecer aqui, tá? O Ismael, muito obrigado pela ajuda, viu, querido? E ele falou que teve o desprazer de conhecer aí o Aldo Rebelo em algum momento da vida dele, né? E ele tem vergonha de ter um cara desse lá representando, entre aspas, né? O estado de Alagoas. Cara, infelizmente é triste mesmo. Te agradeço muito, querido. Te agradeço muito aí pela mensagem e pela ajuda no Pix da Live. Um beijo, querido. Obrigado, Ismael.
os desvios do Poder Executivo, fazendo seus desvios, com emendas secretas. Vê só, agora a Polícia Federal entrou lá numa sala de uma moça que tratava desse assunto lá na Câmara dos Deputados, agora tem 2 deputados líderes que sofreram busca e apreensão. Eu acho que, pelo amor de Deus, pessoal, isso aí, o Congresso de... Ô, gente, olha quem tá na live aqui maravilhosa, nossa querida Andréia Strom, acabou de dar mais uma ajuda aqui pra live. Andréia, um beijo no teu coração, muito obrigado, adorei o papo de hoje, obrigado por ter mandado mensagem, a gente conversou um pouquinho, né, por mensagem. Um beijo, Andréia, um beijo, obrigado, querida. Depois eu vejo se tem mais mensagem lá. O Congresso devia abrir mão das suas emendas secretas e já ficar com as 2 atribuições que são muito nobres e importantes, que são votar o orçamento. O Congresso decide o orçamento, pega o orçamento e vota e diz: esse dinheiro vai para ali, esse outro vai para o outro lado. Fiscaliza o orçamento. Agora, querer executar o orçamento com emenda secreta, por Nossa Senhora. Então, eu acho que as 2 coisas, assim, o Supremo precisa ser investigado por um lado, porque, de fato, ele e o Poder Judiciário já exorbitam de funções há muito tempo, e, por outro lado, o Congresso também precisa ter essas emendas secretas esclarecidas. A gente está conversando ao vivo aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo, colunista do Jornal Gente, nesse dia 23 de dezembro, quase Natal. Ministro, o senhor acredita na possibilidade de algum tipo de autocontenção por parte do Supremo Tribunal Federal? Olha o papo! Ai, meu, olha o papo! Autocontenção do Supremo, como se o Supremo... Não, olha, o Supremo... Não, olha o tamanho da burrice, gente. O tamanho da burrice do conceito de autocontenção. É a burrice do conceito da autocontenção. Os caras estão tendo que atuar. Porque tem demanda. Aí eles mesmos um dia vão acordar e falar assim: eu preciso me autoconter. Eu acho que eu estou passando dos limites. Sendo que todas as decisões deles são públicas. Mano, da onde que eles tiram esses negócios, cara? Tipo assim, uma doideira. Talvez e esse código de conduta, de ética, que está sendo proposto pelo presidente do Supremo. Será que um dia todos os ministros vão dar uma nota igual a do Bolsonaro, assim, foi mal, tava doidão, vamos nos autoconter? Cara, é inacreditável, cara. Eu não sei onde esses caras querem chegar. Porque se não existe hoje uma possibilidade de interferência de outros poderes no Supremo Tribunal Neura... Eu não entendi o nome. Amozin. Um beijo, querida. Quem é, gente? Muda seu nomezinho, querida, pra eu saber quem você é. Um beijo. Obrigado pelo superchat. Me perdoa não falar o teu nome direitinho, tá bom? Peço perdão, querida. Olha, eu quero agradecer muito o Sandro Ribeiro também, que ele tá sempre ajudando muito aqui a live. Sandro, obrigado, querido. Um beijo no teu coração, Sandro. Obrigado mais uma vez. Tribunal Federal. Essa pergunta que o senhor citou agora é feita pelo presidente do Chile, não é? Quando o Supremo erra, o que é que se faz? Se isso não existe institucionalmente... Meu Deus, não, eu não estou escutando isso. Senhora, não existe erro do STF. Não existe isso. Porque eles são um colegiado. O que existe no STF são decisões. Decisões não, desculpe, decisão primeira instância. São acórdãos. Acórdãos. É por isso que é um colegiado. São 11. E o que vale é a maioria, é voto. Não tem essa. E quando o STF erra? Não existe, é a mesma coisa que tu falar. E quando Deus erra? Quem é que vai fiscalizar Deus? Não existe esse conceito, é bizarro. É um conceito burro. Não existe isso. O STF tem 11, que é para ele tomar uma decisão colegiada, ele formar um acórdão. Não existe erro. Existe um acórdão. Ache você errado ou certo, é um acórdão, não é errado ou certo. É um entendimento. Meu Deus
Deus do céu, gente. Onde que a gente vai chegar? Então aí eu vou falar Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais para fresquinho? Aí é o seguinte, vamos ter então um fiscal do Supremo. Mas quem vai fiscalizar o fiscal do Supremo? O fiscal do Supremo. Mas quem é que vai fiscalizar o fiscal do Supremo? O fiscal do Supremo. Mas quem vai fiscalizar o fiscal do Supremo? O fiscal do Supremo. Cara, mano. Cara, mano, eu tô ficando doente com isso aí, gente. Isso é muita doença, gente. Isso é muita doença. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma. Nossa, mano, é inacreditável, gente. É inacreditável. É inacreditável. É assim, as coisas que a gente Bem, pessoal, hoje tivemos um novo capítulo dessa jornada aí da Malu Gaspar contra o Alexandre de Moraes, tá? Saiu aqui, a resposta, é uma nota do Xandão, dizendo que tratou com... Nossa, abriu uma janela, nada a ver aqui pra mim. Pera aí, gente, pera aí. Calma aí. Calma aí que eu abri tudo errado aqui, não sei onde começou essa fala aqui, não sei nem que janela que é essa aqui. Ah, eu acho que desse cara aí veio outro vídeo aqui. Tá, agora... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Onde que eu tava aqui agora? Perdi até o vídeo. Puta merda, cara. É muito... Meu, é uma coisa... Ó, essa fala aqui dessa mulher, cara, não tem sentido lógico. Olha isso, não tem sentido lógico isso aqui, ó. De ética que está sendo proposto pelo presidente do Supremo, porque se não existe hoje uma possibilidade de interferência de outros poderes no Supremo Tribunal Federal, essa pergunta que... Senhora, primeiro, que existe interferência, desde que seja crime de responsabilidade. Cometimento de crime de responsabilidade por um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele será julgado pelo Senado Federal. No quesito de crime comum, se ele cometeu um crime comum, se o ministro do Supremo der a louca no ministro do Supremo e der um soco na cara de alguém no meio da rua, ele vai ser julgado pelos próprios ministros do Supremo. Então tem interferência. Interferência quando há crime. Quando não há crime, não tem por que haver interferência, porque ele é um poder. Então o que a senhora está falando é uma coisa tão absurda. E você está falando, quem que vai fiscalizar o Supremo? Não existe fiscal do Supremo, porque o Supremo é o Supremo. É por isso que o nome é Supremo. E é por isso que tem 11, não tem um. 11, então um colegiado. Então não existe decisão certa ou decisão errada. Existe um colegiado decidindo algo. Pelo amor de Deus, gente, é inacreditável. A pergunta que o senhor citou agora é feita pelo presidente do Chile, não é? Quando o Supremo erra, o que é que se faz? Se isso não existe institucionalmente, o próprio Supremo não teria hoje a possibilidade, o clima e talvez até a pressão, não é, sobre ele, de se autoconter nas decisões e criar ali algum tipo de limite para a atuação dos ministros? Não creio, Thaís, não creio, porque acompanhei, olha, o presidente Lula, se conseguir nomear o atual advogado da AGU, será o 11º ministro nomeado ou indicado, né, pelo presidente Lula. É indicado e nomeado, porque ele indica, o Senado vota, depois ele O presidente Lula não coloca ninguém. Ele só aponta o dedo. Quem coloca é o Senado. Então vamos deixar esse papo bem aqui aberto, porque falar que o presidente Lula coloca ministro do Supremo é uma burrice do tamanho de um bonde, tá? Não dá. Resolve o próximo. Então o presidente Lula tem 11 ministros, com esse que indicou agora. A presidente Dilma indicou 5. Então são, na verdade, 16 ministros desse mesmo grupo. O Supremo Tribunal Federal tem, na letra da lei, critérios, exigências, mas que, na verdade, não são cumpridos rigorosamente. É o empoderamento de uma burocracia. É isso que é o Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado Zé Dirceu defende, inclusive, a tese de que não deveria ser um poder, deveria ser um órgão de poder, exatamente por não ter sido votado. O ministro do Supremo, para chegar ao Supremo, ele depende, em primeiro lugar, de uma indicação do presidente da República. Meu Deus do céu. Os caras não entenderam nem o propósito da indicação. Tu quer maior legitimidade do que a indicação do presidente da República pelo voto direto?
A maioria da população escolheu um presidente. Então ele tem o voto da maioria da população para indicar o ministro. Então o ministro foi indicado pela maioria da população. Indicado. Aí vai para o Senado Federal. Lembrando que os 81 senadores do Senado Federal também são eleitos por voto direto e não por voto proporcional. Voto direto, eles são votados igual o presidente da República é votado, porém nos seus estados. Esses que tiveram voto direto aprovam ou desaprovam a indicação do cara que teve mais votos na República. Como é que o ministro não tem voto? Os dois poderes com os votos diretos é que escolhem. Cara tem que ser muito burro para não entender isso, cara. Tu quer mais legitimidade do que o povo escolher um presidente que indica e essa indicação ser aprovada por 81 senadores que tiveram voto direto da maioria da população de todos os estados brasileiros. Cara, cadê? Meu Deus do céu, gente, eu tô louco. Só do presidente da República. Ninguém, nenhum brasileiro a mais pode indicar um ministro do Supremo. Só o presidente da República. Nem o próprio Supremo pode indicar um integrante, só o presidente da República. E depois ele tem que passar pelo Senado, pelo crivo do Senado. Sem a aprovação do Senado, ele não será ministro. Então, ele é submetido ao escrutínio dos dois poderes, do Executivo, com a indicação do presidente, e do Legislativo, com a... Ai, meu Deus do céu. Olha o que o Márcio Peças escreveu, gente. Olha, se esse Márcio Peças trabalha com qualquer tipo de peça, passe longe se tu precisar de uma peça. Veja onde que ele... Porque, meu Deus do céu, se ele tá falando uma bosta dessa, tu imagina ele pra te indicar uma peça pra você. Olha só. Márcio Peças. Olha o que ele falou. A Magnitsky... Será que é Márcio Peças G4? Que tem alguma coisa a ver com Gol G4? Alguma coisa assim? A Magnitsky foi no CPF e não no STF. Isso só piora a explicação fora da cronologia da... Então quer dizer que a Magnitsky não foi por conta de quem o Alexandre de Moraes representa. E pelas decisões que o Alexandre de Moraes tomou. Foi no CPF do Alexandre de Moraes. Então quer dizer que o presidente dos Estados Unidos, ele tem uma rixa pessoal com o ministro Alexandre de Moraes. Então foi no CPF. Não foi no ministro. Foi no Alexandre de Moraes. O que foi? Ele não gostou do quê? Da sunga que o Alexandre de Moraes estava usando algum dia? Tiveram uma treta jogando bola na praia? Como é que foi essa treta aí? Se foi no CPF? Cara, vai ser burro assim lá longe, hein, mano? Você é burro, hein, cara? Você é burro, hein? O ataque foi direto ao ministro. O ataque tem relação direta com o cargo que ele ocupa. O ataque é ao STF, não é ao CPF do Alexandre de Moraes. Eles treinam boxe junto e o Alexandre de Moraes deu um soco nele? Qual foi o motivo? Não existe CPF, ô ignorante, de ministro supremo. O ministro supremo é o ministro supremo. Cara, puta merda. Cara, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. A votação no Senado. Aí ele se torna ministro. Antes de se tornar ministro, de se submeter ao crivo do Senado, eu conheço o Périclo, conheço a Via Crucis, procuram os políticos, procuram os ministros. Eu fui procurado por vários deles. Não vejo nada demais. Tá certo? Ai, gente, essas burrices sugam minha energia, gente. Essas coisas, tipo, dá uma sugada, sabe? Tipo assim, parece que tiram um pouco de mim, assim, sabe? Parece que o cara quer sugar minha alma, assim, sabe? Coisa maluca. Tá certo? Para remover obstáculos, se conhece um senador, se conhece não sei quem, passa lá pelos gabinetes, visita os senadores, agradece ao presidente. Agora, depois que são nomeados, viram deuses. Aliás, acham que estão acima dos dois poderes
que os indicaram, que estão acima do presidente da República, que podem vetar ministros indicados pelos presidentes da República, como vetaram da presidente Dilma e do presidente Michel, vetam delegados indicados pelo presidente da República, como o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e inclusive revogam atos do Poder Executivo de indulto. Acho que foi o indulto de Natal do ex-presidente Bolsonaro que o Supremo vetou. E os presidentes obedecem a atos absolutamente inconstitucionais. Aldo Rebelo, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá falando de atos inconstitucionais. Olha a merda que tu tá falando. A Constituição define que a última palavra sobre controle concentrado de constitucionalidade é do Supremo. Quem decide o que é constitucional ou o que não é constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que são 11 ministros. Então a decisão do judiciário é soberana. Não existe inconstitucionalidade numa ação do Supremo Tribunal Federal. Pelo amor de Deus, cara. Para de falar merda. Eu tô emburrecendo, gente. Cara, os caras não conseguem ligar um ponto no outro, mano. O bagulho tá demais. O presidente da República tinha que devolver esse ato do Supremo e dizer: estou impossibilitado de cumprir porque a atribuição dada pela Constituição é minha e não do Supremo. Não é. O cara tá pregando golpe de Estado e foda-se. O cara tá falando que o presidente não tem que acatar a ordem do Supremo Tribunal Federal, mano. Onde que a gente vai chegar, velho? Não é atribuição do Supremo indicar ministro, ou vetar ministro, ou vetar indulto de Natal, ou delegado de polícia. Agora os presidentes obedeceram, tá certo? Vai chegar a hora em que um vai devolver o ato, dizer: estou impossibilitado de atender, porque a Constituição... Ô, gente, quando vocês virem, toda vez que vocês virem um bolsonarista no nosso chat falando alguma coisa pra mim, não excluam ele, não bloqueiem ele. Fiquem falando assim: liga pro Vitor, tem um telefone na tela. Fala assim: cara, você quer falar com o Vitor atende. Você que é bolsonarista aí e tá escrevendo bosta, cara, ligue já, cara. Em vez de escrever, eu dou a possibilidade de tu ligar pra mim aqui, te dou 5 minutos de fama aqui, tranquilaço. Tranquilaço, mano. Puta merda, cara, como tem gente que perde a oportunidade, né, de vir aqui acabar comigo aqui ao vivo. Veta ao Supremo essa atribuição. Então, eu creio que de lá não vai ter que partir do Congresso e do Poder Executivo. O presidente da República e o Congresso Nacional têm que se entender para pôr um paradeiro, um limite às exorbitâncias do Supremo. Sem isso, o país se torna ingovernável. Eu vou explicar por quê. Porque qualquer coisa que for decidido num Poder Executivo que não seja acumpliciado com o Supremo, como é o atual Poder Executivo, que na verdade é um governo de corresponsabilidade, para usar uma palavra suave, entre o Executivo e o Supremo, ou de cumplicidade entre ambos, se for um outro governo, tudo que ele fizer, o Supremo vai derrubar. Essa que é a verdade. Então nós vamos viver, se houver mudança no país no futuro, vamos viver um impasse importante, e que tem que ser resolvido a favor do país com o reequilíbrio dessa relação. O Supremo não pode ser um superpoder, não pode ser um poder acima dos demais. Desde quando o Supremo não é um superpoder, ele apenas tem a atribuição de julgar a inconstitucionalidade. Se você acha que alguém que julga a inconstitucionalidade é superpoder, aí você é burro, né, cara? Não posso fazer nada com isso. Alô, quem fala? Alô, Vitor? Oi. Oi. Alô. Acho que tá ruim. Ele tá falando de um carro, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem foi que ligou. Pera aí.
Não tá atendendo mais. Vamos ver se ele liga de volta. E acho que ele, por iniciativa própria, não vai abrir mão. Por quê? Porque, com honrosas exceções, é uma gente muito arrogante, muito preciosa. E acho que isso vai exigir, no futuro, um encontro de contas para que o país tenha segurança institucional e para que a população espere o que é a atribuição de cada um dos 3 poderes, o que hoje ninguém sabe. Agora, ministro, o Supremo não dá o menor sinal de tem uma pessoa que o nome dela aqui na live é 1918 SU. 1918 SU. E ela tá falando assim: você é um debilóide, Vitor Panceta. Você vai ligar aqui pra mim? Ou não? Só ligar, pô. Tá aqui o telefone, pô. Liga aqui. Vamos lá. De autocontenção, coisa nenhuma, né? A gente viu ali 2 meses antes de sua posse, o atual presidente, ministro Fachin, ele pregou isso, chegou a mencionar isso no lançamento de um livro sobre a sua trajetória no Supremo, mas nunca mais falou no assunto. É como se ele tivesse sido enquadrado pelos próprios colegas, né? E o que a gente vê é o Supremo cada vez mais avançando nessa... Percebam que não é um jornal nada imparcial, né? Perceba que o cara ele chamou o Aldo Rebelo pra bater mesmo no STF, né? E o cara tá ali, ó, com aquele suspensório ali, ó. Ele tá ali batendo no Supremo como se não houvesse amanhã, sem nenhuma base fática, né? Nessa ocupação de espaço de poder efetivo, poder supremo, né? Superior aos demais poderes, como o senhor explicou tão bem. Meu Deus do céu, não tem nada a ver. Supremo superior aos outros poderes. Puta merda, cara, que burrice, cara, jornalística. O nome é Supremo porque existe o Superior Tribunal e o Supremo Tribunal, que é a última palavra. Não poderia ter 2 Supremos. Puta merda, cara, que bobagem, velho. Tão bem agora. Mas assim, restam aos cidadãos que tinha no Supremo a última trincheira da cidadania. E agora? Vai recorrer a quem? Ao bispo? Né? Vai fazer o quê? O senhor acha que isso vai terminar bem? Porque a impressão que dá, quando a gente discute isso com pessoas mais experientes também e tal, eles acabam, a conclusão geral é: olha, uma situação como essa vai chegar a um ponto que talvez leve a uma ruptura, sei lá o quê, uma crise institucional severa. O que é que o senhor espera? Porque assim, o Supremo... Olha os caras isso é Band News pregando golpe de Estado, falando em ruptura. Olha isso, mano. Não recua, avança, né? E avança em todos os setores. Acaba de considerar inconstitucional qualquer lei municipal ou estadual que proíba a marcha de apologia a drogas. Já legislou para liberar o porte de drogas, de maconha e tal, sem o menor risco de punição, nada. Mano, da onde o cara tirou que a droga tá legalizada no Brasil, seu imundo? Que merda de jornalismo é esse? A droga nunca foi legalizada no país. Eles apenas definiram uma quantidade de droga para distinguir quem é traficante, quem é usuário ou ignorante. Nem o usuário tá liberto de sanção. Se o cara for pego mesmo como usuário, ele vai responder um processo administrativo, seu ignorante mentiroso. Nunca foi legalizada a droga no país. Mentiroso. E segue avançando, né? Segue avançando no exercício do poder, inclusive legislador. O que fazer diante de uma situação como essa? O cara fala uma mentira e pede pro cara comentar a mentira. Vocês estão percebendo que o jornalista, ele cria uma mentira, baseado nessa mentira, fale sobre essa mentira, por favor, para mim. Cláudio, o que fazer é enfrentar essa situação, hoje, numa condição mais favorável do que no passado. No passado recente, o Judiciário, o Ministério Público e as ONGs eram instituições intocáveis. É como se tivessem sido protegidas pela ideologia do bem, ou seja, essas instituições existem para praticar o bem. Hoje as pessoas descobriram
que não é bem assim, que as ONGs são financiadas do exterior e patrocinam aqui interesses contra o Brasil, que o Ministério Público é uma instituição que para o país, se depender dele você não tem uma ferrovia, uma rodovia, um investimento nem público e privado, porque todo investimento é visto pelo Ministério Público com honrosas exceções, como uma ameaça ao meio ambiente, como uma exploração do trabalho alheio, e não como emprego, desenvolvimento, economia. Então o Ministério Público era visto como uma instituição do bem e o Judiciário nem se fala, tá certo? Os juízes eram os portadores de todas as virtudes. Hoje não, se sabe de juiz, de desembargador que vende sentença, isso já está provado, investigado, no próprio Conselho Nacional de Justiça já. Ai, meu Deus do céu, que burro, meu Deus do céu. Ô, cara, não é que antes os juízes eram paladinos da justiça, pessoas honestíssimas. É que antes não tinha WhatsApp pra descobrir, antes não tinha grampo, ninguém sabia o que rolava nos bastidores. Hoje, com a tecnologia, ficou mais fácil de descobrir estas merdas, ô ignorante. Sempre rolou as merda. Ditadura militar. Quem é que ia descobrir alguma coisa na ditadura militar se ninguém podia investigar? Cara, não é possível, mano, que o cara tá nesse nível de burrice, cara, não enxerga um palmo à frente, cara. Isso já afastou vários. Se houver uma investigação, vai se descobrir muito mais. E que o Supremo Tribunal Federal usurpa poderes das outras instituições, do Executivo, do Legislativo, que praticam também advocacias, que aos olhos da opinião pública não estão corretas, estão cercadas de necessidade de explicações que não são dadas. Então eu creio que o que pode ou o que deve acontecer é que um governo que tenha uma outra orientação, que não seja a do atual governo, que tenha uma orientação desenvolvimentista, que queira o equilíbrio entre as instituições, a segurança jurídica e a segurança institucional, esse poder executivo, com o poder legislativo, vão promover uma mudança, uma alteração na Constituição que reponha as funções e o papel do Supremo. O Supremo será uma corte constitucional. O Supremo não terá mais a atribuição de julgar habeas corpus de crime comum e correr o risco de... Meu Deus, ele não julga habeas corpus de crime comum, ele julga habeas corpus de quem tem o foro por prerrogativa de função, ignorante. Quanta merda, meu irmão. Alô? Alô, Vitor? Oi, beleza? Caiu a ligação, eu tô indo de viagem com a minha família de férias, tô ouvindo seu programa. Legal, querido. Te agradeço e perdoe os palavrões aí na frente da família. Me perdoe, viu? Eu também estudo direito. Aí eu acompanho sempre seu trabalho. Se você puder, eu não sei se... Tá um pouco estranha a ligação. Eu não sei se há possibilidade de você tirar do Viva Voz, cara. Tá bem difícil de entender. Deixa eu ver se eu consigo colocar no fone aqui. Pera aí, só um pouquinho. Tá. Melhor agora? Fala de... melhor? Não sei, tenta falar, vamos lá, vamos tentar. Então, a minha preocupação é assim, que eu moro em Maringá. Caramba, querido, tá falhando demais, querido. Cada palavra, olha, nenhuma palavra sua tá completando, querido. Ah, tá. Eu ligo na live da noite, então. Que eu Isso. Tá no hotel, já eu consigo falar melhor. Tá bom. Eu ligo da hotel. Te agradeço muito, querido. Faz o seguinte, então, à noite a gente se fala. Obrigado, valeu. Então tá, falou. Tchau, valeu, tchau. Vamos lá, vamos ver o finalzinho aqui. O risco de dar um habeas corpus para o André do Rep. O Supremo não precisa correr esse risco. Se será uma corte apenas constitucional. O Aldo Rebelo, quem deu um habeas corpus, que não foi habeas corpus, quem deu lá uma decisão lá, foi o cara que é do bolsonarismo, que você apoia. Foi aquele tal de Melo lá, como que é o nome? Não foi, quem mandou prender foi o Alexandre de Moraes, quem mandou prender o André do Rep. Quem soltou foi aquele Marco Aurélio Melo. Foi ele que mandou soltar. Eu não sei do que você tá falando. Alô, quem fala? Boa tarde, Vitor. Boa tarde.
Tudo na paz? Tudo na paz, querido. Eu queria só deixar um comunicado que o Flávio Dino agora, eu não sei se você está sabendo dessa notícia, que ele mandou, que Dino comunica ao TSE sobre a decisão que causará a troca de 7 deputados, né? E esses 7 deputados que vai ser mudado, 2 é do PL, 1 do PDT, 1 do PMDB, 1 do PP, 1 do DF, republicano, e outro da União Brasil. Então, mas é por conta saiu a decisão contra a Zambelli? Não, essa foi a decisão daquele consciente, né? Que não, então, mas por quê? Mas por que foi anulado? De qual processo? O processo foi porque entraram, entendeu? Entraram na decisão, os partidos entrou na decisão que aqueles conscientes, dos deputados conscientes. Não, quociente. Então, eu vou fazer o seguinte, querido. Obrigado pela... O que eu vou fazer, Carlos? Eu vou entrar agora lá e vou trazer essa informação direitinho na live da noite. Isso. Inclusive, uma delas lá Vamos lá, aquela Josias. deputada Silva Vaipim, né? Do PL. Do PL, Sonise Barbosa do PL, a professora Gorete do PDT, Augusto Popio do MDB, Lázaro Potelho do PP, Gilvan Máximo do Republicano e Lebrão da União. Então, a decisão já foi tomada, já comunica ao TSE e já tem que dar posse para os novos deputados que vai assumir, entendeu? Se você puder, manda essa notícia pra mim, porque eu não tô achando aqui. Tá na CNN Brasil. Na CNN saiu agora. Então coloca aqui: Dino comunica ao TSE sobre a decisão que causará 7 deputados. Tá, você botar no Google aí, vai sair a matéria toda. Eu vou procurar aqui, pode deixar que eu vou procurar. E parabéns aí pelo seu trabalho aí, entendeu? E tamo junto, Lula 2026. É isso aí. Obrigado, tamo junto, querido. Um grande beijo no teu coração. Obrigado, valeu. Até mais, tchau. Queridos, então vamos fazer o seguinte, eu nem vou terminar de ver esse vídeo aqui, já tá no finalzinho do... Deixa eu ver aqui o que ele vai falar mais aqui, ó. Você sabe que eu convivi na política em Brasília, quando fui ministro, presidente da Câmara, com muitos dos atuais ministros do Supremo, certo? Com alguns deles, integrei o mesmo partido, convivemos no Congresso. O ministro Gilmar era ministro também, lá no presidente Fernando Henrique. Convivo e conheço muitos deles. Há alguns dias, Cláudio, eu recebi de um deles a informação, tá certo, de que essa matéria do racismo estrutural estava derrotada, até com o argumento de que isso poderia desencadear sanções contra o Brasil. Se o Brasil assume que é um país racista, o mundo vai dizer, vocês são racistas, então toma aqui uma sanção contra vocês. Nossa, mãe do céu. Assumir que é racista, mas a gente trabalha contra o racismo. O governo trabalha contra o racismo. Puta merda, cara, como fala bosta. Havia uma maioria para derrotar essa tese. E de repente, Cláudio, a tese foi aprovada por unanimidade. Então foi uma decisão política, não foi uma decisão de mérito. E quer saber se foi uma decisão... Gente, eu não quero nem mais ouvir essa merda aqui, cara. Tem que ser muito filho da... Sabe, pra falar uma bosta dessa, cara. Eu não... Ai, nossa, que lixo, gente, que lixo. Bom, gente, são 5h10. Eu volto com vocês às 20h30, inclusive com essa matéria e com a decisão na íntegra do ministro sobre a perda do mandato dessas pessoas, pra eu entender qual dos processos que aconteceu, tá? Por que essas pessoas perderam os mandatos, tá bom? Então, a gente... o Alexandre Silva falou assim: Vitor, antes de encerrar a fala, qual era o faturamento anual do escritório da mulher do Xandão antes do contrato com o banco? O faturamento do contrato, o faturamento do escritório anual do escritório da mulher do Xandão era o que ela já ganhava menos o contrato, entendeu? Era esse o faturamento.
Então, depois que ela fechou o contrato, é o faturamento mais esse contrato. Então, o faturamento anterior era o faturamento que ela tinha menos esse contrato aí, tá bom? É fácil de fazer a conta, tá bom, ignorante? Então, é isso, gente. Eu volto mais à noite com vocês, tá bom, queridos?